Senhor Jesus, irmãos. A palavra de Deus diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 36, versículo 16. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, e saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas. O texto lido fala do cerco do exército assírio, do rei Senaqueribe. Esse poderoso exército, ele se coloca em volta da cidade de Jerusalém, ele domina ali o reino de Judá praticamente inteiro, as cidades vizinhas, e quando chega na capital, quando chega ali em Jerusalém, a cidade fortificada, montam um cerco em volta da cidade, e ali o comandante desse exército assírio, chamado Rabsaqué, muitos dizem que é um título, outros dizem que é um nome, mas esse homem ele vai até as muralhas da cidade e ele começa a afrontar, para fazer com que o povo ali desanimasse, com que o povo se entregasse, que abrissem ali o portão da cidade, os portões, e permitisse com que aquela invasão ela se concretizasse. Mas é interessante a paciência e a estratégia do adversário, do inimigo aqui tipificado pelo grande exército da Síria, o exército de Senaqueribe, tendo ali o seu mensageiro Rabsaqué. O inimigo ele tem estratégias que nem sempre vão pela via da força. Às vezes ele tenta amedrontar o coração, o nosso coração, o coração daqueles que temem ao Senhor, que servem a Deus, através das circunstâncias, através da força, do seu poder, da situação que se apresenta e esmorece a fé quando olhamos para a situação. Mas outras vezes ele faz propostas, e isso é uma coisa bem mais sutil. Quando Senaqueribe ele põe o seu exército nas janelas do rei Ezequias, ali do palácio em Jerusalém, e ali o exército de Senaqueribe cerca a cidade, aquilo ali seria o suficiente para esmorecer qualquer um. Imagina só você acordar de manhã, abrir a janela da tua casa e ter um exército acampado pronto para poder invadir a cidade. Era esse o cenário, um cenário terrível. O inimigo estava ali à espreita. Mas isso não esmoreceu o coração do povo, não. O rei Ezequias era um servo de Deus. Embora o seu pai, Acais, fosse um péssimo rei, ele entendeu o que era servir ao Senhor. E ele foi um excelente rei. Ele foi um rei que restaurou a cidade, que restaurou o templo, que restaurou o culto ao Senhor, que tirou as idolatrias. Com isso, ele tinha uma experiência com Deus. A palavra fala que antes dele não houve outro rei que confiasse tanto em Deus como ele, Ezequias. A fé dele não abalou. Ele temeu sim, ele clamou ao Senhor, e nós tememos quando nos deparamos com situações assim, extremas, normal que venhamos a temer, mas o Senhor fortaleceu o coração daquele servo. Então o adversário ele passa para uma outra estratégia, ali o exército assírio, através daquele mensageiro, Rabsaqué, ele passa a fazer propostas. E essas propostas são para rendição, para que ali eles se aliassem. E esse texto que nós lemos é bem interessante, que aqui ele traz duas propostas que, olha, eu acho que elas são as mais feitas pelo inimigo para quem está buscando uma restauração. Primeiro, a gente pode criar aqui um panorama fácil de que a situação que nós vivemos de restauração é essa. Judá, o reino tinha acabado, tinha sido destruído, as cidades tinham sido queimadas, as cidades vizinhas, e só havia um último foco de resistência, que era Jerusalém. A mesma coisa acontece conosco. O casamento acabou, a família foi destruída, foi tudo destruído. Foi tudo destruído, mas existe um último foco de resistência que somos nós, Jerusalém. Hoje nós somos o rei Ezequias, Jerusalém, o povo que está ali trancado dentro da cidade. Mas o inimigo está à espreita. Ele fez um cerco, ele quer a nossa rendição, ele quer que venhamos a desistir. Era dificílimo invadir aquela cidade. Eles teriam que esperar anos, e foi o que aconteceu. Porque era dificílimo, era uma cidade fortificada, a vantagem era de quem estava na defensiva. O inimigo ele sabe que se a gente se mantiver firme, ele vai ficar ali cercando durante muito tempo. Então o que ele propõe? Ele propõe as mesmas coisas que Senaqueribe, através do seu mensageiro, propõe. A primeira coisa que ele fala no verso 16 é: aliai-vos comigo, saí a mim, e coma cada um da sua vide, da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna. O que ele está dizendo aqui? Olha só, a comida já está escassa, eu sei que a coisa está complicada, vocês já não estão mais suportando ficar aí dentro, porque à medida com que o tempo ia passando, o alimento não entrava na cidade, havia escassez. Então ele fala o seguinte: olha, abre o portão, vamos viver a vida, vem
vão beber das suas cisternas, comer das suas vides, né? Cada qual vai para buscar o figo na sua figueira, né? É basicamente o que ele diz é o seguinte: vamos lá, se rende aí, abre as portas aí, vamos acabar com esse negócio de cerco. O adversário faz a mesma proposta. Vai viver a vida, você é nova, você é novo, vai aproveitar a vida, né? Por que vai ficar nessa situação? Preso a essa situação, porque o povo de Israel estava ali preso, o povo de Judá estava preso ali dentro. Vamos viver a vida, cada um vai beber da sua água, da sua cisterna, comer a sua vide, comer a sua figueira. Aliai-vos comigo e saí a mim. O convite do adversário, o convite do inimigo é que nós venhamos a entrar no campo de batalha dele. Porque enquanto eles estavam naquela posição, o campo de batalha era o campo de batalha de Deus. Eles estavam aguardando de Deus o livramento, a salvação. Se eles abrissem o portão, eles entrariam no campo do adversário. O adversário no nosso deserto é o que ele mais quer, irmãos. É comigo, é com os irmãos. O que ele mais quer é que nós venhamos a lutar com as armas dele, entrar no campo dele, jogar. É igual o time quando joga fora de casa, né? Ele está jogando fora de casa. Enquanto nós estamos posicionados, ele está jogando fora de casa. A torcida não é dele, a bola não é dele, o campo não é dele, ele não está familiarizado, porque nós estamos posicionados. Então ele vai perdendo terreno. Mas a partir do momento que nós saímos da posição e entramos na conversa do adversário, do inimigo, aí quem está jogando fora de casa somos nós. E a segunda proposta que ele faz, ela é talvez a mais comum no deserto, né? No verso 17 diz assim: até que eu venha. Olha o que ele diz, né? Até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de mosto, terra de pão e de vinhas. Ele vai e diz o seguinte: olha só, eu vou invadir a cidade aí, né, e a gente vai fazer o seguinte: vocês vão e vem conosco. Vou levar vocês para uma terra tão boa quanto a de vocês. Eu vou dar para vocês algo que é tão bom quanto o que vocês tinham. Aí ele propõe uma substituição. Mas Israel tinha uma identidade com aquela terra. Aquela terra era fruto de uma promessa de Deus para Abraão, conquistada a duras penas por Josué, e o povo, as tribos ali durante a tomada de Canaã. Eles tinham toda uma experiência de Deus. Aquela era a possessão deles, a herança deles, da mesma forma que a nossa família. Ela foi comprada pelo sangue derramado na cruz do Calvário. O nosso lar é uma porção nossa. É a nossa herança, é a nossa bênção. Terra de Israel, a cidade de Jerusalém, aquilo para eles era algo insubstituível. Da mesma forma, a nossa família é insubstituível. Aquilo que é nosso é insubstituível. O inimigo ele tenta propor uma troca. Ele fala: olha, eu vou levar vocês para uma terra como a vossa. Não há terra como a nossa. Não há família como a nossa. Não adianta querer propor uma troca, uma substituição. Não há família como a nossa família. E é interessante a expressão que ele usa. Ele diz: não vos engane, Ezequias, não deis ouvido a Ezequias. Ele repete isso. E aqui vai a fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ezequias ele ouvia aquilo que o profeta Isaías falava. Isaías falava daquilo que Deus falava. Havia uma clara conversa ali. A voz de Deus ela era o que estava animando a fé daqueles homens naquele momento de crise. E o adversário é justamente isso que ele tenta cortar, a nossa comunicação com Deus. Não deis ouvidos ao que Ezequias fala. Não deis ouvidos. Que não vos engane, Ezequias. O que Ezequias dizia? Qual era a mensagem que Ezequias passava para o povo? Eu vou ler para os irmãos. Esse texto está aqui em Isaías, mas ele também se encontra em 2 Crônicas. E lá em 2 Crônicas, no capítulo 32, no versículo 7, nós podemos entender qual foi a palavra que Ezequias deixou para o povo. Ele diz assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Essas foram as palavras de Ezequias. Que coisa maravilhosa, irmãos. E é o que o Senhor fala conosco. Olha a palavra que ele entrega para o seu povo, porque há um maior conosco do que com ele. Há um maior conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele diz: olha, com ele está o braço da carne, com o adversário está o braço da carne. Ele pode usar quem quer que seja, mas é o braço da carne.
pode usar amante, pode usar parente, pode usar o que for, é o braço da carne. Mas ele diz, conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar. E olha que frase linda, maravilhosa, para guerrear as nossas guerras. Deus é quem guerreia as nossas guerras. É Ele que se põe em ordem de peleja para guerrear por nós aquilo que nós não conseguimos guerrear, as batalhas impossíveis de se vencer. Então essa foi a palavra de Ezequias. E o final do verso diz, e o povo descansou nas palavras de Ezequias. Quando nós ouvimos aquilo que Deus ele tem falado, aquilo que Ele tem prometido, quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós nos alimentamos, a nossa fé é renovada, o que acontece é isso aqui. Nós descansamos. Descansamos na palavra. Nós confiamos que sim, é possível. Em meio a todo o caos que se apresenta, é possível. Irmãos, o inimigo ele vai tentar pela força. Ele vai tentar pelo jeitinho, propondo, troca, substituição, vai curtir a vida, aproveita, vou te dar uma outra família. Nosso posicionamento tem que se manter o mesmo, aguardando de Deus o livramento. No final dessa história aqui nós sabemos o que aconteceu. Deus ele enviou um único anjo no meio do acampamento assírio e dizimou o exército assírio e operou um grande livramento para o seu povo. Deus ele inclinou os seus ouvidos à oração dos seus servos e ele olhou e viu o posicionamento deles, que eles esperaram, que eles confiaram e aguardaram em Deus o socorro. E ele enviou o socorro. Da mesma forma ele fará conosco. Nós temos essa certeza. É difícil ficar posicionado quando a gente vê o adversário tão perto, né, perto de destruir tudo. Nós olhamos e às vezes isso nos atemoriza. Mas como disse Ezequias, né, não temais, nem vos espanteis. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.